Olá, continuando, nós vamos falar, além do primeiro vídeo do sistema esquelético, nós temos que continuar ele com as suas articulações. Quais são as articulações do nosso corpo? Quais são as palavras que a gente mais usa? Nós temos as junturas ou artroses, que é a união entre dois ou mais ossos, entre ossos e cartilagens ou entre osso e dente, permitindo a execução de movimentos amplos, restritos ou nenhum movimento. As articulações. Quais são as classificações estruturais? Presença ou não de espaço entre os ossos, tipo de tecido conjuntivo que une os ossos. Essa é a classificação estrutural. E a classificação funcional é a amplitude de movimento. Classificação estrutural. Temos as articulações fibrosas, tecido conjuntivo fibroso, não há cavidade sinovial. Nós temos as articulações cartilaginosas, já diz pelo nome, tecido cartilaginoso, não há cavidade sinovial. Articulações sinoviais, há cavidade sinovial, cápsula articular. A classificação funcional. O que é isso? As articulações podem ser sinartrose, anfiartrose e diartrose. Sinartrose é a articulação imóvel, não move. Anfiartrose, pouco móvel. E diartrose, articulação com movimento amplo. Estruturas, né? As articulações fibrosas, que são formadas por estruturas, são compostas por fina camada de tecido conjuntivo denso que une os ossos do crânio, classificadas em sinartroses. São as suturas que nós temos no nosso crânio, tá? Tem pouco movimento. E toda vez que tem uma sutura, um tipo de articulação de sutura, já vê o nome. A sutura e o nome, tá bom? Tem a lambdoide, a coronal, que vai unindo os ossos aí do crânio. Aqui nós temos as sindesmoses. Deixa eu botar aqui para vocês poderem, para vocês poderem enxergar. O que é sindesmoses? Comparada à sutura, a maior distância entre os ossos que compõem. Então, ela tem uma distância maior do que a sutura que a gente viu lá na frente. Tecido conjuntivo fibroso aparece, né? Um ligamento ou uma lâmina, tá? Permite algum movimento. São chamadas anfiartroses, tá? Lembra que o de cá são sinartroses, nenhum movimento, sutura. Aqui, anfiartroses, tá? Pouco movimento, os sindesmoses. Vamos dar uma olhadinha? Olá, tá? A tíbia e a fíbula, tá bom? A una e o rádio. Pouco movimento. Gonfoses, tá? Estrutura conforme encaixe de uma pressão óssea, encaixe entre as raízes dos dentes da maxila e a mandíbula, tá? Também são as sinartroses. Olá, sinartroses. Outra sinartrose, sincondroses, articulações cartilaginosas, onde há tecido conjuntivo e cartilagem, tá? Da costela e o manúbrio. Outra sinartrose, da costela com o manúbrio. Pró não peguei, eu já confundi tudo. Volta para o início, tá? Porque são muitas palavras que nós não estamos no costume de estar ouvindo. Então, o que a gente vai fazer? Volta tudo de novo e vamos recapitular, tá bom? Tem pessoas que aprendem ouvindo, tem pessoas que aprendem escrevendo.
Então, vamos lá. Tem pessoas que aprendem lendo, por isso que tem a leitura da apostila, tem os vídeos para poder observar, para poder ouvir e tem a atividade para poder praticar as 3 formas de aprendizado e sempre estudando, gente, sempre estudando. Amanhã é vocês que estão cuidando de mim ou alguém da minha família. Saúde, quem escolhe essa área para estudar para o resto da vida. Sínfises, disco plano de fibrocartilagem que faz a ligação entre os ossos. Temos a sínfise púbica. Ela é uma anfiartrose, tá? Olá, sínfise púbica. Olá, entre as vértebras também. Articulações sinoviais. Organização estrutural. Cavidade sinovial ou articular, espaço virtual onde se encontra o líquido sinovial, e cartilagem articular, recobre a superfície do osso, tornando lisas, escorregadias. Então, as articulações sinoviais, ela tem essa cavidade sinovial articular e essa cartilagem articular, tá? A cápsula articular, que envolve a articulação sinovial, é formada por 2 camadas. A cápsula fibrosa, tá? Tecido conjuntivo e feixes paralelos. E a membrana sinovial, tecido conjuntivo elástico. Tá? Vamos lá. O que é o líquido sinovial? Que fica aí nessa articulação. Ele é secretado pela membrana sinovial, formado através do ácido hialurônico, que dá viscosidade, e o líquido intersticial filtrado do plasma sanguíneo. Para que isso? Qual é a função desse líquido sinovial? Reduzir o atrito, nutrição dos condrócitos, retirar os restos metabólicos, tá? Que é feito ali no desgaste da movimentação, porque ele vai fazendo, é como se fosse um óleo de lubrificação, mas não é só para isso, entre um osso e o outro, de uma articulação ampla. Discos ou meniscos intraarticulares, discos fibrocartilaginosos interpostos, tá? Melhor adaptação da superfície, auxilia um fluxo do líquido sinovial. Essa é a função dos discos e meniscos que nós temos fibrocartilaginosos, tá? Discos e meniscos a gente vê entre vértebras. Olá. Olá. A cartilagem, os discos, os meniscos. Tudo isso é para favorecer esse movimento, essa articulação. Olá. No nosso ombro. Articulações planas. Superfície planas, ligeiramente encurvada. São articulações intercápicas, intertássicas, tá? Não axiais. Permitem movimento de deslizamento. Olá. São os ossos do carpo e os ossos do taço. Para o que a senhora vai querer com isso tudo? Eu só quero que vocês vejam o nome que se dá ao tipo de articulação. Ao tipo de articulação que tem numa sutura. Ao tipo de articulação que tem entre as costelas e o externo. E ao tipo de articulação. É uma diartrose, uma sinatrose, é uma sutura, é uma anfiartrose. Qual é o tipo de articulação que se dá para ter naquele local? É isso que eu quero que vocês saibam. Articulações em gínglimo ou gínglimo. Articulação em dobradiça. Superfície convexa de um osso encaixa-se na superfície côncava de outro. Articulação do joelho, cotovelo, tornozelo, tá? São monoaxiais ou uniaxiais, permite movimento sobre o eixo único. Olá. Olá do cotovelo. Olha o encaixe. Isso é uma articulação de gínglimo. Articulações côndiles ou
elipsoides, tá? A gente não usa muito condylares, tá? Ou elipsoides. Projeção oval de um osso encaixa-se com a depressão do outro. Articulação do punho, tá? Metacarpofalangianas, que é entre o carpo e as falanges. Biaxial, permite movimento em 2 eixos. Tem articulação em pivô ou trocoide, superfície pontiaguda em um osso articula-se com um anel. Articulação atlantoaxial, radioulnar, permite movimento de rotação. Eu estou dando vários exemplos de articulações sinoviais, mas não significa que eu vou querer todos isso, não. É só para questão de conhecimento. Eu só quero que vocês diferenciem a classificação das articulações quanto ao movimento e quanto ao que tem dentro, se é só cartilagem ou se tem líquido sinovial, que a gente viu nas primeiras imagens, tá bom? Olá, entre as vértebras. Articulações esferoides, superfície esférica de um osso se encaixa na depressão côncava de outro. Articulação do ombro e do quadril. Multiaxiais e poliaxiais. Olá. Artrite reumatoide. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas patologias que acometem as articulações. Nós temos artrite reumatoide, é uma doença autoimune. Atinge primeiro as pequenas articulações das mãos, inflamação da membrana sinovial, destruição da cartilagem, tecido conjuntivo fibroso também vai tendo problemas. Então é muita dor, são muitas situações, tá? Olá. Osteoartrose, artrite de desgaste, doença articular degenerativa, substituição da cartilagem articular pelo novo tecido ósseo, resultante de idade, irritação articular, uso e abrasão, relacionada principalmente com as articulações sinoviais, de suporte de peso, como joelho e quadril. E ali é dor, viu, gente? É dor. Olha o desgaste como é que fica. Artrite gotosa, que é chamada de gota. Altas concentrações de ácido úrico no sangue, acúmulo nas articulações, inflamação, inchaço e dor aguda. Olá. Artrite, já diz o nome, viu, gente? Ite, inflamação. O início é de artrose, articulação. Não esqueçam de trabalhar as articulações. Não sei se alguém consegue ainda fazer isso, mas muito obrigada e bons estudos, tá?